Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz uma aula, na verdade vai ser um compilado de aulas bem interessante para a gente entender um pouco mais sobre as gorduras, tá? Essas gorduras que muitas vezes são vistas como vilãs, muitas pessoas não entendem como acontece o metabolismo, quais são as suas funções, classificações, importância. Então é uma aula super interessante para que a gente possa entender um pouco mais desse macronutriente tão importante, tá bom? Bom, o que a gente vai discutir? Como eu falei, eu vou dividir em três partes. Essa aula vai ser a parte um, tá bom? Onde eu vou comentar sobre a importância das gorduras para o nosso organismo, a classificação e principalmente o caminho da gordura no nosso corpo, ou seja, desde o momento que a gente ingere até quando ela vai para ser entregue aos tecidos, beleza? Na parte 2 eu já vou falar um pouco mais sobre lipólise e beta-oxidação, para na parte 3 aí sim eu vou comentar sobre o papel das gorduras na saúde cardiovascular, formação da placa de ateroma, as diferenças metabólicas entre gordura saturada e insaturada. Eu vou falar um pouquinho nessa aula, mas na parte 3 eu vou falar de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Recomendação de ingestão de gordura e aplicação prática do assunto. Então vamos começar, né? Vamos começar com a parte 1, né? Que a gente vai falar sobre os tipos de gordura, digestão, absorção, tá bom? Vamos lá. Importância das gorduras. Você sabe por que a gordura é tão importante para a gente? Você sabe, na verdade, se é importante? Muitas pessoas acham que não. Né? Muitas pessoas querem fazer dieta e sem gordura, não sabem a diferença entre uma gordura boa e uma gordura ruim, acham que todo tipo de gordura é ruim. Mas a gordura tem um macronutriente que tem um papel fundamental no nosso organismo. E não apenas na função energética, como as pessoas conhecem bem, né? Mas também na questão da proteção mecânica, beleza? O isolamento térmico. Então, quanto mais gordura a gente tem, menor a sensação de frio, tá? O transporte de vitaminas, nós temos vitaminas lipossolúveis, que elas precisam de gorduras para serem transportadas. A composição estrutural da membrana celular, que é formada por fosfolipídios. E a modulação hormonal. Posso citar aqui, por exemplo, a testosterona, que é um hormônio bem conhecido, e ela vem a partir do colesterol, que é um tipo de gordura. Então vamos lá, vamos classificar um pouco as gorduras, beleza? Então, nesse momento, eu vou trazer bem mais a questão dos triglicerídeos, dos ácidos graxos, que é o que a gente vai trabalhar mais na parte de digestão e absorção, tá bom? A parte de colesterol, fosfolipídios, enfim, eu não vou tratar nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Os ácidos graxos, o que são? Os ácidos graxos são a cadeia hidrocarbonato que na sua extremidade a gente vai ter um grupo carboxila, tá bom? Como a gente pode ver bem aqui nessa imagem, tá ok? Então, beleza. Os ácidos graxos podem ser divididos em saturados e insaturados, como a gente pode ver inclusive aqui na figura, tá? Esse aqui é um ácido graxo saturado e esse aqui é um ácido graxo insaturado, beleza? Então vamos lá. O que é que diferencia cada um? Os ácidos graxos saturados, eles vão ter apenas ligações lineares, né, entre os átomos de carbono. Tá bom? Ele não tem ligação dupla, apenas uma ligação entre cada carbono. Então, vai resultar numa cadeia linear e flexível. Então, a cadeia, os ácidos graxos saturados, essa conformação dele vai permitir um empacotamento molecular denso, o que confere um ponto de fusão que é mais elevado. Qual é uma característica que a gente consegue ver, né, no nosso dia a dia de um ácido graxo saturado, por exemplo? É que eles são sólidos à temperatura ambiente. Vou dar um exemplo, né? A manteiga. A manteiga, ela tem predominância de ácidos graxos saturados. Outra questão, a gordura da carne, né? A gordura da carne, ela é sólida à temperatura ambiente. Então, quais são as principais fontes de ácidos graxos saturados? Principalmente em produtos de origem animal. A gente vai ter as carnes vermelhas, leites, né, manteiga, a banha de porco, a famosa banha de porco que as avós cozinhavam e cozinham, inclusive até hoje, e acham que são super saudáveis, mas não é bem assim, a gente vai ver na parte 3, tá? E alguns óleos vegetais tropicais, como óleo de palma e óleo de coco. O óleo de coco, muitas pessoas acham que é um ácido graxo de cadeia insaturada, mas não. A sua predominância é de ácido graxo saturado. Bom, já os ácidos graxos insaturados, ela possui uma ou mais ligações duplas, que nem essa aqui, entre os átomos de carbono. Tá? O que vai dar essa questão de dobra, ela vai sair dessa cadeia linear e vai ter essa dobra ou torção. Isso faz com que não consiga ter um empacotamento denso por conta dessas torções. Então, no caso, isso aí vai baixar o quê? Ela vai baixar o ponto de fusão, tá? E consequentemente ele vai ser mais líquido na temperatura ambiente.
Um exemplo é o óleo de canola, óleo de girassol, tá? O azeite de oliva. Temperatura ambiente é o quê? É líquido, tá bom? E as fontes principais de ácidos graxos insaturados? Predominantemente encontrados em produtos de origem vegetal, por exemplo, um abacate, tá? Oleaginosas, né? No caso as castanhas, semente de chia, linhaça. E peixes, principalmente aqueles de água fria. O mais conhecido, no caso, seria o salmão, tá bom? Mas na parte 3 a gente vai ver as diferenças metabólicas, mas por enquanto a gente só está vendo a classificação. Vamos lá. Os ácidos graxos, além disso, eles têm a ligação dupla, uma ou mais, né, entre os átomos de carbono, e isso vai gerar subtipos, subclassificações, que seriam os ácidos graxos monoinsaturados. Mono vem de única, então é a única ligação dupla, tá bom? Quando a gente pode ver aqui, ó, monoinsaturado, tá? Ficou horrível, mas tá bom. Que possui só uma ligação dupla, beleza? E a gente vai encontrar eles mais ou menos, principalmente aqui, azeite de oliva, abacate, oleaginosas, tá bom? E a gente tem os poliinsaturados, que contêm duas ou mais ligações duplas, tá bom? Que eu vou circular aqui também. Então ele tem duas ou mais ligações duplas, por isso que é poli. Poli é mais de um, tá bom? E esses ácidos graxos incluem aqueles ácidos graxos essenciais. O que é um ácido graxo essencial? Quando a gente fala essencial, é que o nosso corpo não produz. Ele não consegue sintetizar. E a gente tem que conseguir a partir do quê? A partir da dieta. Então, os principais, né? A gente tem os ácidos graxos poliinsaturados. O ômega 6, tá bom? E o ômega 3. Vocês devem conhecer muito bem, são muito importantes no nosso organismo, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade, que a parte principal da aula a gente não vai chegar ali no final, que é a parte da digestão e absorção. Aqui é só uma introdução. Bom, a gente já viu que os ácidos graxos podem ser de insaturados e insaturados. Os insaturados podem ser monoinsaturados, poliinsaturados, e essa insaturação pode gerar dois tipos de isometrias, tá? Que é cis e trans, beleza? O que acontece? A configuração cis, a gente vai ter os átomos de carbono alinhados do mesmo lado, tá? E a trans vão estar de lados opostos. Essa pequena distinção, essa pequena modificação na estrutura vai gerar grandes modificações nas suas funções, tá? Bom, vocês conhecem bem a história da gordura trans, que ela é maléfica para a saúde, que ela não é boa. Então, biscoito recheado, a margarina no passado. Então, ela é um grande vilã por aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Já as gorduras insaturadas com conformação cis, elas são benéficas para o nosso organismo. Então, você vê que só uma pequena mudança, o tanto de diferença que faz. E agora, depois que a gente viu a classificação das gorduras, né, a gente tem. Eu queria mostrar para vocês essa tabela. O que acontece, pessoal? A gente não tem uma gordura só de ácidos graxos insaturados. E a gente não tem uma gordura só de ácidos graxos saturados. Tá bom? Existe uma predominância, tá? Uma predominância. E essa distinção entre ácido graxo saturado, que ele é maléfico, a sua alta ingestão é maléfica para o nosso organismo por aumentar a chance de aumentar o risco de doenças cardiovasculares, e o ácido graxo insaturado, que é benéfica, tá? Por reduzir, né, o risco de doenças cardiovasculares, tá? Isso vai ter uma diferença de predominância, ok? Então, o que é interessante saber? Por conta disso, por conta dessa diferença metabólica entre ácido graxo saturado e insaturado, é importante que a dieta não seja apenas focada em caloria. Então, se a gente for focar apenas em caloria e não focar nessa distinção, a gente pode gerar uma dieta não saudável, ou uma dieta maléfica, né? Um exemplo, por exemplo, é essa moda de dieta carnívora. Dieta carnívora tem base o quê? Em alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal, como a gente viu, têm predominância em ácidos graxos saturados. A dieta carnívora, inclusive, ela evita, ou quer dizer, na verdade, ela não tem a ingestão de frutas, tá? Então, com base nisso, a gente já vê que não é um tipo de dieta saudável, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem aqui, ó. A manteiga, tá? A manteiga, ela tem predominância aqui de gordura saturada, tá bom? Com relação à gordura insaturada, por exemplo, tá? Já a margarina, que tem aquela briga, né? Manteiga ou margarina, o que é melhor, o que é pior? A margarina, ela tem ácido graxo saturado, porém ela tem predominância de ácido graxo insaturado. Então, por isso que quando falam assim, substitua a manteiga pela margarina, que é
mais saudável. Não é que ela é melhor, assim, oh meu Deus, vou viver de margarina. Mas é uma substituição interessante a ser feita, visando a questão de saúde de modo geral. Então, óleo de soja é rico em gordura, a gordura insaturada, óleo de linhaça, rico em gordura insaturada, óleo de canola. Então, antigamente, o pessoal tinha medo, né, de usar óleos porque tinha medo de que era muita gordura e tudo mais, mas a gente vê que aqui ó, que é benéfico. É melhor você usar um óleo, por exemplo, do que a própria margarina, que a gente falou agora, e do que a própria manteiga. Olha a banha de porco aqui, ó, que nossos avós, né, utilizavam e falam que é maravilhoso, que é saudável e tal. Realmente dá um gosto muito bom na comida, mas a sua predominância é de ácidos graxos saturados, tá bom? Então é interessante saber isso. Não tem só gordura saturada, que é só saturada, ou só insaturada. Existe uma predominância. Daí que vem a questão de ser mais saudável ou não. Okay? Então vamos para o que interessa agora. Agora que vai ficar legal, tá bom? Vamos lá. A gordura a gente ingere na forma de triglicerídeos. O que é um triglicerídeo? Eu vou até voltar aqui no slide anterior. Na verdade, vamos fazer aqui mesmo. O que é um triglicerídeo? É uma molécula com 3 ácidos graxos. Eu não queria fazer aqui porque já viu, né, que eu não tenho muita habilidade. 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, tá? Nada mais, nada menos que isso aqui, beleza? Então são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. É assim que a gente ingere e é assim que a gente armazena a gordura, tá bom? Então, o que acontece? Primeiro a digestão, a gente ingere, vai começar pela boca. Na boca a gente tem a limpase lingual. Só que essa limpase lingual, ela hidrolisa gordura, triglicerídeos, né, de cadeia curta e média. E o que a gente ingere normalmente são triglicerídeos de cadeia longa. Então, para que vai servir essa lipase lingual? Principalmente, sabe quando? Para o leite materno. O leite materno é rico em triglicerídeos de cadeia curta e média. Então, olha a importância, né? Tudo tem uma importância. Da mesma forma, no estômago a gente tem a lipase gástrica. Mais uma vez, vai hidrolisar principalmente, vai trabalhar com aqueles triglicerídeos de cadeia curta e média. E os triglicerídeos de cadeia longa? O que acontece? Acontece que lá no intestino delgado ele vai ser digerido e absorvido, tá? Como é que funciona esse processo? Quando os lipídios, né, a gordura, né, os triglicerídeos, eles chegam lá no nosso duodeno, tá? Essa presença de gordura vai liberar um hormônio, né, vai liberar a CCK. Essa CCK, ela vai lá na nossa vesícula biliar e vai falar assim, gente, chegou gordura, beleza? Essa gordura a gente não vai conseguir digerir da forma como está. A lipase pancreática não vai conseguir digerir. Então, eu preciso emulsificar. O que é emulsificar? A gente vai quebrar a gordura, tá? E vai gerar aquelas micelas, né? Que tem a parte hidrofílica para fora e a parte hidrofóbica. Ou seja, para fora ela tem afinidade com água e para dentro afinidade com gordura. Beleza? Então, vai ter a liberação dos sais biliares e a secreção da lipase pancreática. Dividiu, quebrou, emulsificou a gordura, aí a lipase pancreática consegue atuar. E nessa atuação ele vai quebrar o triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Até aí tudo bem, tá bom? Bom, em seguida, esses ácidos graxos livres, né, glicerol, enfim, eles conseguem ser absorvidos só dessa forma pelo nosso intestino. Então, quando ele entra lá nos enterócitos do nosso intestino, o que vai acontecer? Ele vai ter um processo de reesterificação. A gente precisa quebrar para absorver, tá? Mas depois que a gente absorve, a gente volta a formar o triglicerídeo, tá bom? E esse triglicerídeo, ele vai ser transportado para a corrente sanguínea por uma lipoproteína chamada quilomicro, tá bom? Aí esse quilomicro, meu Deus do céu, esse quilomicro que vai conseguir transportar os triglicerídeos pela nossa corrente sanguínea, tá bom? Só que primeiro ele vai passar pela linfa para depois entrar na corrente sanguínea, só a título de informação, tá? E aí vamos ver isso aqui. Isso aqui é o supra-sumo, tá? O que aconteceu? Tá? Só para a gente resumir. Falei, agora vamos resumir. Chegou a gordura chegou no intestino. Massa. Chegou no intestino,
Aí vai liberar CCK. O intestino vai falar, ó, chegou gordura, gente. Vamos lá. CCK vai chegar lá na vesícula biliar, vai falar, ô, chegou gordura, vamos lá. A gente precisa emulsificar isso aqui. Eu preciso que você emulsifique, você quebre essa gordura, senão eu não vou conseguir digerir. Esses sais biliares, eles vão lá no intestino e eles vão emulsificar a gordura, tá? Então, eles vão formar o quê? A parte hidrofílica e a parte hidrofóbica, tá? Afinidade por gordura, afinidade por água. Dessa forma, a lipase pancreática consegue, ela vai conseguir, né? O pâncreas vai liberar a lipase pancreática, que ela vai conseguir digerir. E vai quebrar o triglicerídeo em ácidos graxos livres e o monoacilglicerol, tá bom? Esse ácido graxo livre, esse monoacilglicerol, ele consegue ser absorvido pelo nosso intestino, tá? E lá nos enterócitos eles vão ser reesterificados novamente em triglicerídeos. E aí vão ser transportados pelo quilomicro, ok? Então aí, entendeu? Vamos lá, intestino, CCK vai liberar, vai falar para a vesícula biliar liberar os sais biliares, vai emulsificar a gordura, a lipase pancreática consegue atuar, vai quebrar em ácido graxo livre, monoacilglicerol, vai ser reesterificado e vai ser transportado para a corrente sanguínea, tá bom? Bom, então formou o quilomicron, né? Como a gente viu, tá bom? Esses quilomicrons, devido ao seu tamanho, eles não conseguem entrar diretamente na corrente sanguínea. Então, eles são liberados para a linfa, como eu falei, né, a título de informação, e depois, aí sim que eles vão entrar na nossa circulação sanguínea, na nossa circulação sistêmica. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora preste atenção. Então, saiu o quilomicron lá do nosso intestino. E ele já chegou na nossa corrente sanguínea. Tá? Vamos lá. Na nossa corrente sanguínea, a gente tem que pegar esse triglicerídeo e entregar para os nossos tecidos. Tá bom? Para isso, a gente tem uma enzima chamada LPL. Tá? Essa LPL é a lipase lipoproteica. Tá bom? A gente tem tanto no tecido muscular, como, por exemplo, no tecido adiposo. Tá? Esse aqui é o tecido adiposo, esse aqui é o tecido muscular. Tá? Então, essa lipase lipoproteica, ela vai pegar o triglicerídeo quilomicron e quebrar em ácido graxo, tá? E o monoacilglicerol. Da mesma forma que aconteceu no nosso intestino, beleza? Vai quebrar de novo. Esse ácido graxo, tá? Ele vai tanto para o músculo quanto para o tecido adiposo. No músculo, ele vai ser utilizado para gerar energia ou para ser armazenado. E no tecido adiposo, entra o ácido graxo, só que ele vai ser, o tecido adiposo armazena como, que eu falei, em triglicerídeo. E como é que armazena triglicerídeo no tecido adiposo? Porque a glicose da corrente sanguínea, ela entra, tá? E ela, no processo de glicólise, ela forma o glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato, ele une com o ácido graxo e forma o triglicerídeo. Então, o tecido adiposo é a célula que a gente tem realmente para armazenar gordura em triglicerídeos. A sua função principal é essa. Tá? A sua função é armazenar gordura como triglicerídeos. Tá bom? Eu quebrei aqui o triglicerídeo em ácido graxo e o glicerol, que nem eu falei. Esse glicerol, ele vai para o fígado e lá ele é convertido em glicerol 3-fosfato. Tá? A gente vai ver depois que esse glicerol 3-fosfato ele é utilizado para formar triglicerídeos no fígado ou para formar glicose a partir do processo de gliconeogênese. Guarda isso aí, tá? Então vamos lá, o quilomicron veio, ele entregou os ácidos graxos para o músculo e para o tecido adiposo a partir da quebra pela LPL, pela lipase lipoproteica, tá bom? E aí vão sobrar quilomicrons. Os quilomicrons remanescentes, os que sobram, né? O que sobra dentro do quilomicron também e vai para o fígado e lá no fígado ele vai ser convertido ou em colesterol, ou em ácido graxo, ou em sais biliares. Tá bom? Vamos deixar isso um pouquinho de lado. Então vocês entenderam? Vem o triglicerídeo, o intestino ele é quebrado, depois é reesterificado, é transportado pelo quilomicron. O quilomicron ele vai entregar o ácido graxo para o músculo ou para o tecido adiposo. O glicerol vai para o fígado, quilomicron remanescente, o que sobra também vai para o fígado. Tá? Agora tem um fator interessante. Tanto o músculo quanto o tecido adiposo, eles sofrem a ação da insulina. Tá? Só que a insulina, tá? Quando a lipase lipoproteica, quando a insulina está alta, ela é ativada. Então, consequentemente, se ela é ativada com a insulina alta, o ácido graxo vem para o tecido adiposo,
tá? Para ser armazenado como triglicerídeo. E quando a insulina está baixa, né, o ácido graxo ele não é absorvido pelo tecido adiposo, porque a LPL para o tecido adiposo, quando a insulina está baixa, ela não é ativada, beleza? Então, quando a gente come, o que acontece? Aumenta a insulina. Se aumenta a insulina, existe um aumento do processo de lipogênese, de armazenamento de gordura no tecido adiposo, no caso, tá? Na forma de triglicerídeos, ok? Já no músculo, acontece o inverso. Quando a insulina sobe, tá? A lipase lipoproteica, ela tem baixa atividade, diminui a atividade. Se diminui a atividade, quando a insulina está alta, eu absorvo pouca gordura, o músculo capta pouca gordura, tá? Na forma de ácido graxo. Então, isso não acontece. Quando a insulina está baixa, no caso, quando a gente está em jejum, a insulina cai, aí o músculo consegue captar mais ácido graxo, porque a lipase lipoproteica para o músculo, ela é ativada quando a insulina está baixa. Você viu a diferença? E aí, ou seja, o que acontece? Quando a gente come, a gente tende a armazenar gordura no tecido adiposo. O tecido adiposo consegue captar mais ácido graxo e o músculo não. Quando a gente está em jejum, a gordura, né, o tecido adiposo não capta tanto ácido graxo e o músculo, o tecido muscular, ele capta mais ácido graxo para gerar energia, já que a gente está com insulina baixa, a gente está no estado de jejum, basicamente falando assim, ele precisa de gerar energia. Essa energia vai vindo do quê? Também da gordura, tá bom? Então, beleza, a gente viu a situação referente à insulina. Bom, e o indivíduo que tem resistência à insulina? O que acontece, tá? No indivíduo que tem resistência à insulina. Bom, no indivíduo que tem resistência à insulina, quando a insulina aumenta, essa enzima LPL, ela perde a sua eficiência. Ou seja, a insulina aumenta, mas a gente não consegue captar a gordura pelo tecido adiposo porque a LPL não é ativada de forma eficiente. Consequentemente, se eu não consigo absorver essa gordura pelo tecido adiposo, o que vai acontecer? Ela vai para o fígado, tá bom? E no fígado, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de triglicerídeos no fígado. Famosa gordura no fígado, tá? É que a gente chama de esteatose hepática não alcoólica. Então, indivíduos que têm uma resistência à insulina, ou têm diabetes tipo 2, por exemplo, ou têm diabetes, elas têm uma propensão maior a armazenar gordura no fígado. E essa gordura no fígado, o fígado não é um órgão feito para armazenar gordura, tá? O órgão que a gente tem para armazenar gordura é o tecido adiposo. Bom, essa gordura no fígado, ela vai gerar uma disfunção no fígado, tá? E vai gerar um processo de inflamação crônica, tá? Que é aquilo que a gente não quer. E aí vai gerar todo um looping de aumento da resistência à insulina, e isso aí vai aumentar mais gordura no fígado, até que a gente realmente consiga entrar com a dieta, às vezes com medicamentos, de forma a quebrar essa situação, tá bom? Então, resumindo, né, o que a gente viu aqui, a gente tem o quê? Os triglicerídeos, eles serão absorvidos pelo intestino, vão ser transportados pelos quilomicrons e vão para a corrente sanguínea. Os triglicerídeos que estão nesse quilomicrons, ele vai ser quebrado pela LPL, pela lipase lipoproteica, e o tecido muscular e o tecido adiposo, dessa forma, eles vão absorver os ácidos graxos livres. Já o glicerol, ele vai para o fígado para ser convertido em glicerol 3-fosfato. E até vocês podem perguntar, por que o tecido adiposo, por exemplo, o músculo, não absorve também o glicerol? Porque lá, eles não possuem uma enzima chamada glicerol-quinase, então eles não conseguem converter o glicerol em glicerol 3-fosfato. Consequentemente, não consegue haver essa formação dos triglicerídeos dessa forma no músculo e no tecido adiposo, tá bom? Então vamos lá. O glicerol vai para o fígado, formar glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato ele pode ser utilizado tanto para a síntese de novos triglicerídeos, a partir dos ácidos graxos presentes no fígado, ou para a síntese de glicose no processo de gliconeogênese. O tecido adiposo ele vai armazenar os triglicerídeos, a sua função principal é essa, e o tecido muscular ele vai utilizar os ácidos graxos ou para geração de energia, quando está em jejum, ou para o armazenamento, né, normalmente no estado alimentar, tá bom? E a gente viu também que a resistência à insulina, ela diminui a captação de ácidos graxos pelo tecido adiposo. Se o tecido adiposo, que tem a função de
armazenar a gordura, não consegue captar os ácidos graxos, ele acaba indo para o fígado, tá? E no fígado ele vai gerar, vai formar, vai aumentar a quantidade de gordura, entrando naquele processo, né, naquela condição clínica de esteatose hepática não alcoólica, a famosa gordura no fígado, tá bom? Então a gente viu todas essas questões relacionadas, né, ao processo de metabolismo da gordura no nosso organismo. Bom, essa foi a parte 1 da aula, dá essa visão geral do que são as gorduras, os tipos, como acontece a sua digestão, tá? Como acontece a sua absorção, tá? E como a gente vai conseguir realmente ter essa entrega do ácido graxo para os tecidos, tá? E como acontece o processo, né? Um dos fatores que acontece esse processo de gordura no fígado. Então, você pode pensar assim, é só quando a gente tem resistência à insulina? Não, quando a gente está em dieta de superávit calórico, né, a gente come uma quantidade alta de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, né, a quantidade alta de proteína, a quantidade alta de gordura, esse processo de armazenamento de gordura no fígado, ele pode ser aumentado, né? Ele pode ser aumentado justamente a depender de como está funcionando o nosso metabolismo, beleza? A parte 2 agora, a gente vai entrar, né, na próxima aula, na parte de lipólise e beta-oxidação. O que é a lipólise? É a quebra da gordura, ou seja, ela não foi armazenada lá no nosso tecido adiposo. Então, ela vai ficar armazenada para sempre? Não. Então, o nosso corpo vai quebrar, a nossa reserva energética, ela vai quebrar e vai mandar para a corrente sanguínea. Ou para ser utilizado como energia, ou então ela vai ser reesterificada, depende da situação, eu vou explicar para vocês. Tá? E esse processo de utilizar gordura para geração de energia é chamado de beta-oxidação, que é um processo bem interessante que acontece a todo momento no nosso organismo. Tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.